Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Vamos falar agora de nacionalidade. Nacionalidade é um assunto bem facinho, dá para estudar uma vez, acompanha o vídeo, grava, você nunca mais precisa estudar, tá bom? O que é nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo jurídico político que liga uma pessoa a um estado, tá? Então vamos lembrar de estado. Quais são os elementos constitutivos do estado? Território, povo, soberania e bem comum. Então, se a gente parar para pensar na nacionalidade, é a qualidade de pertencer a uma nação, né? Nação no sentido do Abade Sieyès. Lembram lá da Revolução Francesa? Agora vejam, nacionalidade é o vínculo jurídico entre uma pessoa e um estado. E um estado é aquela figura jurídico-política, né? Que tendo um território, exercendo poder sobre esse território e sobre o seu povo, ele deve buscar o bem comum, teoria geral do Estado. Agora, a nacionalidade também tem a ver com cidadania. Por quê? O que é cidadania? Cidadania, para Hannah Arendt, vamos começar pela concepção da Hannah Arendt, olha aí. De acordo com Hannah Arendt, cidadania é direito a ter direitos, tá bom? Agora, numa leitura positiva da Constituição lá do artigo 12. O cidadão nada mais é do que a pessoa nacional que possui direitos políticos. Porque, afinal, nem todos os nacionais possuem direitos políticos, né? Um adolescente de 15 anos de idade, ele não possui direitos políticos. Já com 16 anos, dá-se início à chamada cidadania, né? Com a facultatividade do voto, dá-se início à cidadania, com 16 anos. E quando que a cidadania adquire o ápice? Com 35 anos. Atingidas as idades eletivas, né? Para presidente da República e senador. Então, olha, nacionalidade é o vínculo jurídico entre uma pessoa e um estado. E quem é cidadão? Cidadão é um nacional que tem esse vínculo com o Estado e, além disso, ele tem direitos políticos. Por exemplo, já tem 16 anos. Com 16 anos, ele tem alguns direitos políticos. Ele pode facultativamente votar, mas ele não pode participar nem concorrer a um cargo eletivo. Tudo bem? Agora vamos lá para o artigo 12. O artigo 12 é muito simples, porque ele traz quem são os brasileiros natos e naturalizados. Em regra, brasileiro, de acordo com o artigo 12, brasileiro nato é aquele que nasce no Brasil, exceto se os pais estão a serviço de um estado estrangeiro. Então, se, por exemplo, uma criança nasce no Brasil, filha de um embaixador americano a serviço dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele não será considerado brasileiro nato. Tá? Então a regra, de acordo com o ius solis, elemento de conexão ius solis, é brasileiro nato aquele que nasce no Brasil, exceto se filhos de pais estrangeiros que estão a serviço do seu país. Porém, olha só, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Porque a regra é a mesma. Então, se nasce no estrangeiro e um dos pais estão a serviço do Brasil, também é considerado brasileiro nato. A terceira hipótese, ou a terceira e quarta hipótese, elas estão lá no artigo 12, 1c. E elas são fáceis. Por quê? Porque a primeira regra é a seguinte: nasceu no Brasil é brasileiro. Se nasceu no Brasil e os pais estão a serviço do estrangeiro, não é considerado brasileiro nato. Tá? Se nasceu no estrangeiro e os pais estão a serviço do Brasil, é considerado brasileiro nato. Mas também é considerado brasileiro nato aqueles que nascem no estrangeiro. Os pais não estão a serviço do país. Olha, é do país, tá? É, por exemplo, embaixador, tá bom? Tá? É por aí. Agora vejam, se por acaso alguém nasce no estrangeiro e os pais não estão a serviço no país, podem registrar o seu filho numa repartição brasileira competente, que prioritariamente é considerado consulado, embaixada. Também a gente vai encontrar que é considerada uma repartição brasileira competente um cartório
Olha só, mas como que poderia acontecer isso, né? Nascer no estrangeiro e ser registrado numa repartição brasileira competente que não um consulado ou embaixada. Eu vou deixar aí para vocês em aberto, coloquem nos comentários. Agora vejam, nasceu no estrangeiro, o pai não está a serviço do país e é registrado numa repartição brasileira competente, tranquilo, tá? É considerado brasileiro nato também, em exceção ao princípio do ius solis, já que nasceu no exterior. Agora, como foi registrado na repartição brasileira competente, é considerado brasileiro nato. Também será considerado brasileiro nato aquele que nasceu no exterior, não foi registrado numa repartição brasileira competente, mas aos 18 anos opta pela nacionalidade brasileira e vem a residir no território brasileiro. Tá? É a única hipótese em que não se nasce brasileiro nato, mas pode se tornar brasileiro nato após os 18 anos de idade. Tá bom? Agora vamos. Se a gente for mais para frente lá no artigo 12, nós vamos ver as hipóteses do brasileiro naturalizado. E quem são brasileiros naturalizados? São aqueles que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira de forma derivada secundária. Eles possuem uma nacionalidade originária, são estrangeiros, e optam pela nacionalidade brasileira por alguma razão, tá? Quais são as hipóteses? Lembrem do Portuga Gente Boa e do Russo Mafioso. Por quê? Didaticamente, para a gente lembrar. O Portuga Gente Boa, de acordo com laços históricos que nós temos com Portugal, quer dizer que o português que residir de forma ininterrupta no Brasil por 1 ano e possuir idoneidade moral, ele é possível, né? É possível a ele solicitar a naturalização brasileira. Português, residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Agora, de outras nacionalidades, por que outras nacionalidades? Porque nós fazemos parte do grande, né, do grupo dos países de língua portuguesa. Então, aqueles que fazem parte dos países de língua portuguesa, eles, residência ininterrupta por 1 ano, não é apenas português, tá? E idoneidade moral. Agora, se for de outra nacionalidade é mais complicado. Por que russo mafioso? Só pra gente lembrar, tá? Pra não esquecer mais. Vai que o cara é mafioso. Então, outras nacionalidades. Residência ininterrupta por 15 anos e ausência de condenação penal. Tá bom? Essas, então, as duas hipóteses de naturalização. Oriundos de país de língua portuguesa, 1 ano e idoneidade moral. De outros países, 15 anos, ausência de condenação. Vamos então pensar no seguinte: lembrar que a lei, a Constituição garante que não pode ser feita a diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado. Ora, exceto aquelas distinções que a própria Constituição faz. E a Constituição faz isso lá no parágrafo 3º do artigo 12. Ela fala de forma específica quais são os cargos que não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. São cargos privativos de brasileiros natos. E quais são esses cargos? Bom, primeiro cargo, presidente da República. E vamos lembrar da regra de todos aqueles que estão na linha sucessória do presidente da República também devem ser brasileiros natos, porque afinal podem vir a ocupar o cargo de presidente da República. Quem são eles? O vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Por que ministro e não presidente do Supremo Tribunal Federal? Porque a presidência do Supremo Tribunal Federal é ocupada pelo ministro mais antigo. Então, não pode ocupar cargo que esteja na linha sucessória do presidente da República. Mas também não pode fazer parte olha só, não pode ser oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa, olha a soberania aí, tá? Não pode. E, gente, carreira diplomática, tá? Então, além da linha sucessória do presidente da República, oficial das Forças Armadas, ministro da Defesa ou carreira diplomática. Gente, quando que pode ser declarada a perda da nacionalidade? O STF entendeu, num caso,
relativamente contemporâneo, né? Contemporâneo, e que pode sim um brasileiro perder a nacionalidade. Eu vou deixar na descrição o link para vocês olharem esse caso que é muito importante. Agora a regra é muito simples, tá? Brasileiro pode perder a nacionalidade? Pode. Ele pode, desde que ele queira. Então, veja, a regra é de que pode. É declarada a perda do brasileiro, da nacionalidade do brasileiro, que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, se o cara é um estrangeiro que se naturalizou e ele cometeu um ato nocivo ao interesse nacional e por sentença foi condenado, ele perde a nacionalidade. Primeira hipótese lá do parágrafo 4º. Já a segunda hipótese é muito cobrada, a segunda hipótese, tá? Adquirir outra nacionalidade. Brasileiro que adquire outra nacionalidade, perde a nacionalidade. Aí você vai lembrar do seu primo que tem nacionalidade e cidadania italiana derivada, né? Nacionalidade derivada italiana, reconhecida pela lei originária, né? Da Itália. E aí você lembra e fala, não perde. Perde, tá? Ocorre que essa hipótese da cidadania ou nacionalidade por ascendência italiana, ela está numa das hipóteses, lá do parágrafo 4º, inciso 2º. Então, perde a nacionalidade o brasileiro que adquire outra, exceto, primeira hipótese, pelo reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Se a lei estrangeira falar que ele é considerado também estrangeiro, nacional daquele país, ele não perde, porque é por reconhecimento da lei originária. Como no caso italiano, o elemento de conexão é ius sanguinis, né? Se possui sangue italiano, é considerado italiano. Pela lei italiana, então nesse caso a Constituição deixa dupla nacionalidade, nesse caso tranquilamente. Agora, na outra hipótese, é quando a lei estrangeira impõe ao então brasileiro como condição para permanecer naquele país ou como condição para exercer algum direito naquele país, coloca como condição a isso que ele adquira a nacionalidade daquele país. Essa é a outra hipótese de exceção. Então o brasileiro em regra perde a nacionalidade? Perde. Não perde se for reconhecido pela lei estrangeira a nacionalidade estrangeira, ele não perde, no caso da lei italiana. Ou então, se um país, como requisito para que a pessoa permaneça no país, exige que ele adquira a nacionalidade daquele país, ele também não perde. Ou então, para exercer direitos naquele país. Não é complicado, né, gente? Então, a nacionalidade, aquele vínculo jurídico que liga uma pessoa a um Estado, tem relação direta com a cidadania. Por quê? Não dá para ser cidadão se não for nacional. Tá bom? Beijo e queijo, saudações jurídicas para vocês e até a próxima.